isso, e se matricular e passar na faculdade X, e ele estiver feliz, fatalmente você vai ficar feliz por ele. E aí eu acho que, enfim, aí eu acho que o padre Fábio de Mel tem toda a razão. Bem, eu acho que, falando um pouquinho de experiência pessoal minha, eu sempre fui um cara que fui muito passivo, assim, tanto comigo quanto as pessoas ao meu redor. Então, querendo ou não, acho que desde o começo das minhas relações sociais, eu sempre tive muitos amigos por essa questão de sempre estar aberto a novas pessoas, querer ajudar os outros, sei lá, sempre fui muito aberto e querer, sei lá, dar o suporte máximo para as pessoas. E, cara, depois que você cresce, começa a tomar um pouco de malícia, aprender algumas coisas da vida e descobrir sobre as diversas malandragens que existem por aí, e você começa a se tocar que às vezes você se doa demais para algumas pessoas e essas pessoas com o tempo não doam o mesmo que você doa por elas, ou não ficam felizes por você, ou não ficam felizes por você e tudo mais, você começa a perceber ali quem são seus verdadeiros amigos. Porque quando eu passo por momentos bons, parece que grande parte das pessoas que eu conheço estão ao meu redor. E quando eu estou em momentos ruins, eu percebo que não é a mesma quantidade que está ali ao meu redor. Então a sua experiência de vida contraria o padre Fábio de Mel. Exatamente. Então eu queria contar essa história aqui para chegar nesse ponto. Eu concordo com ele em partes, porque, não sei, por experiência própria minha aqui, então, mas eu não estou falando que é o certo ou que é o errado, foi o que eu vivi. Hoje o que acontece eu tenho amigos. E não é que eu tenha inimigos, mas eu tenho pessoas que eu preferi não me relacionar mais porque eu vi que não se doam o mesmo que eu doava por elas. Ou que não agregam. Né? Ou que não agregam. Foi uma amizade que não se concretizou, dá pra dizer assim. Ou se concretizou e depois... Ou uma amizade falida, sei lá. Ou seja, mas eu acho que nada é, como é que se fala, é pra sempre. Talvez isso possa ser revertido, querendo ou não, mas isso também não depende só de mim, depende de ambas as partes. Aí tem uma coisa a ver com rancor, que isso aí daria mais 2 horas de conversa. E aí, enfim, vamos passar para a próxima definição. Quem que é a outra personalidade? Tem uma aqui que é muito boa, mas eu vou deixar por último, que eu acho que é legal para finalizar. Então eu vou pro Karnal, né? Já começa pelo nome, né? Que esse cara é sensacional. Chama Leandro. Eu fiquei pensando Karnal. Caramba. Podia chamar Zico Karnal, ia ser melhor, né? Você vai ler com a voz dele? Meu sonho, né? Como o Lucas disse, a gente tava conversando um pouco antes, que eu falei que ia falar dessa frase do Karnal aqui, e o Lucas falou, queria eu falar como ele, né? Falar como ele e pensar como ele, pra mim ele é um... Também. Mas falar já tava bom pra cacete pro podcast. A gente podia ficar aqui lendo receitas de bolo com a voz do Karnal. Exatamente. Alguém um dia ainda vai inventar um aplicativo... Tipo do Google, com a voz do Karnal. Você digita, sei lá, o hino do Corinthians. Nossa! E sai o Karnal. Pô, eu ouviria o hino do Corinthians na voz do Karnal. Não tem um negócio melhor pra ouvir, não? Mas na voz do Karnal, cara. Qualquer coisa do Karnal. Imagina o Waze na voz do Karnal. Então, mas eu ouvi de pessoas que a voz do Karnal dá sono. Mas aí foi uma outra... Dá mais 2 horas de conversa também. Vamos lá. E aí ele começa, pra contextualizar a frase dele, ele fala de 2 filósofos aí, né? Franceses. Eu vou falar aqui, desculpa... Caralho, Padre Fábio de Melo, desculpa te interromper. Padre Fábio de Melo pra filósofo francês. Isso não pode ser mais do que filosofia de boteco. Mas tudo bem, vai lá. Tô meio longe. E assim, desculpa, eu não vou falar que meu francês é ruim, porque eu não tenho francês pra falar que ele é ruim. Beleza. Então eu vou falar o nome deles, eu ouvi várias vezes o áudio pra tentar lembrar aqui, que é o Montaigne e o Etienne, né? São 2 Etienne Boitelho. Ele fala no... De Boitelho. Boitelho, vou falar só uma vez, porque depois vai ficar errado. Vai lá. E aí, só pra contextualizar, né? Eles eram muito próximos, né? O Etienne casou com a cunhada de Montaigne, né? Então, o irmão dele faleceu, ele casou com a cunhada do cara. Eles eram muito próximos. E o Etienne morreu, e o Montaigne fala exatamente... Vou falar a frase do Karnal sobre isso, eu acho que é a melhor coisa. Que ele fala, nos seus ensaios, Montaigne diz uma das frases mais bonitas sobre um amigo. E ele diz, abre aspas, se me forçarem a dizer porque eu amava Etienne, né, recém-falecido, sinto que isso não pode ser expresso. Apenas eu responderia, porque era ele, porque era eu. Fecha aspas. E aí depois, né, agora
parafraseando o que o Karnal disse, né? Que essa questão de você poder ser você mesmo com o seu amigo, né? E o seu amigo poder ser ele mesmo também, é quem define uma amizade. E como a gente falou, né? Quando a gente fala de amizade, a gente pode estender muitas coisas para relacionamento amoroso, né? Mas a questão da amizade é exatamente essa. A gente pode ser amigo aqui nós três, e eu posso gostar do Palmeiras, eu sou palmeirense e tudo bem, né? Assim como o Lucas fez piada, o Lucas com a camisa do Corinthians agora, aqui durante a gravação, né? Não foi, não foi proposital. Não foi proposital, né? E mesmo assim, isso não vai afetar a nossa amizade, né? Eu aceito ele não tem culpa de ser assim, coitado, né? Tem que ouvir isso aí. E eu aceito ele assim como, eu tenho milhares de defeitos, meus amigos aceitam também, né? Então, pra mim, essa é a melhor definição de amizade, como o próprio Karnal disse, né? Uma das frases mais bonitas sobre uma amizade, né? Que é, porque era ele e porque era eu. Não tem, por que vocês são amigos? Não tem por que explicar, entendeu? A gente vai tentar definir, até nós três aqui, e eu posso ficar horas falando, o Lucas pode, o Zé pode ficar horas falando, e cada um vai sair história diferente. Sim. Porque algumas coisas que o Lucas fez por mim significaram muito, né? E pra ele, aquilo pode ser coisa banal. E ao contrário. E assim como a mesma coisa pro Zé. Tá? Uma vez eu fiz uma coisa pro Zé que pra mim não foi nada, mas o Zé vai falar, pô, aquele dia o Zico falou isso que mudou meu jeito de pensar, me ajudou, me deu um start. Então essa frase pra mim é sensacional. Querendo ou não, falando no que disse aqui, só pra contextualizar, a gente é amigo há muito tempo. Já ouvi várias coisas, por exemplo, do Lucas, que pra mim não fizeram sentido, mas me ajudaram de alguma forma, entendeu? Não fizeram sentido na hora, você quer dizer? Tipo, puta, eu não acredito que você tá falando isso pra mim, entendeu? Você me deu conselhos que às vezes não foi útil no momento. Eu fiquei preocupado que se eventualmente os nossos outros amigos vão ouvir esse primeiro episódio, quantos deles vão concordar com você, né? Isso que vai ser complicado. Pois é. Mas eu acho que com o Karnal eu tô mais assim alinhado com o que ele pensa. Porque querendo ou não, hoje eu tenho grandes amigos que entre nós há bastante divergências. Seja aí, a gente vai longe, vai desde questões políticas. Eu marquei isso aqui. Porque, cara, eu acho que se a gente vive na democracia, a gente pode não concordar com o que os outros pensam e tal, porém você precisa conviver com essa pessoa, querendo ou não, acima de tudo. Vai desde questões de sexualidade também, porque, querendo ou não, hoje a gente vive num mundo de diversas culturas e opções e tudo mais. Se você está disposto a ser amigo daquela pessoa, você vai ter que aceitar a pessoa do jeito que ela é. Então, pra mim, isso faz total sentido e acho que isso não afeta pra mim. E era isso. Eu marquei aqui duas coisas só pra gente concluir e aí depois a gente vai pra... Tem uma última, né? Essa risadinha foi porque eles se olharam agora e achei engraçado, mas enfim. Vamos lá. Essa é a parte oculta do podcast. Exato. Quem sabe um dia. Não, eu marquei aqui uma coisa, pra gente fazer, eventualmente, se isso aqui prosperar e chegar aos outros episódios. Um episódio com listas de defeitos. Nossa, porque você falou, eu tenho vários defeitos, que lá, o Lucas e o Zé também. Então um dia você vai vir aqui enumerar, pra gente ver se a gente concorda, se a gente discorda e quantos são. E depois quem ganhar, paga uma cerveja e já é. Quem ganhar, tiver menos, né? Exato. Mas enfim, então é essa. Então fica aí a sugestão de pauta para o outro dia, lista de defeitos. E sobre a opinião diferente, sobre o Karnal e tudo mais, o que eu posso dizer? Eu concordo, eu acho que pensando, quando você estava lendo sobre o Karnal, eu fiquei pensando se existe algum amigo que eu já tive vontade de censurar, por exemplo, de dizer, sério, não fala isso, tipo, nem fala isso perto de mim, porque você, sabe, tá totalmente errado. A gente discorda fatalmente dos nossos amigos, enfim, de todas as pessoas que a gente convida, da nossa mãe, do nosso chefe, etc. Mas eu nunca tive vontade de censurar ninguém, de falar, você não pode falar isso, você não tem o direito de dizer isso, enfim. Mas eu acho que também, como você falou, que acho que isso aí também dá outro podcast de 60 horas, mas já foi dito por muita gente, até porque a gente passa uma época pós-eleição, opinião diferente tem um limite que é o básico do limite do que você acredita. Então,
eu acredito estar numa mesa com 3 pessoas que não tolerariam racismo, enfim, e todas as outras coisas. O racismo, vou deixar o racismo. Qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. Porém, com certeza a gente deixa passar um ou outro, porque são nossos amigos, porque a gente, enfim, com a expressão comum é passar pano, etc, etc. Sim. E aí, então aqui não vamos aqui ser o paladino da justiça e falar, não, a gente não tolera nenhum preconceito, como se nossos amigos fossem santos e a gente também. Exatamente. Então tem um limite que é difícil pôr, mas o limite seria esbarrando Aquela nessas... piadinha que passa nas entrelinhas que você fala, não vou comprar essa briga agora. Isso, mas se fosse de uma outra pessoa, você condenaria totalmente, mas como é seu amigo, enfim. Mas eu acho que, querendo ou não, entre nós aqui, os nossos amigos mais próximos, a gente vive numa bolha Isso. que também isso dá Dá um outro pano pra papo, manga. é. Exatamente. Por isso que eu fiquei no racismo só porque, enfim, a gente vai Exato. concordar e aí, enfim. Acho que a gente não tem nenhum amigo racista que... Espero eu. né? que a gente saiba... Senão, a pessoa não ia gostar de mim, já começa por aí. Exatamente. Mas enfim. Então, acho que... E essa aqui acho que é legal pra finalizar. A Monja Coen, né? Sensacional, acho que... não tem outra palavra pra descrever. Assim como o Karnal, a voz dela também não pode não ser aquela voz toda radialista, mas ela fala numa calma, cara, que eu acho que, sei lá, ela conseguiria parar uma guerra quando ela começasse a conversar, cara. De tanta paz que a voz dela traz. Caralho, eu fico pacifista aqui. Pois é. Depois de ouvir Monja Coen, cara. Então, exato. E aí ela fala sobre amizade, que ela fala que esse é um sentimento que está presente em todos os seres, né? E aí ela até cita o exemplo, por exemplo, homem-cachorro, que é uma amizade, né? E aí eu vou falar até da questão do cachorro, que é muito mais sincera, é muito mais visível, por exemplo, que é, quando você chega em casa, o cachorro vem abanando o rabo, brinca e tal, e ele ficou o dia inteiro sem te ver, ele tá doido pra te ver, né? E tem vários animais, às vezes quem aí tem cachorro e gato, por exemplo, né? Por mais que tenha o estereótipo de cachorro e gato não se deem bem, mas eu conheço várias pessoas que têm cachorro e gato e os dois brincam juntos, né? E é um típico exemplo de amizade. A gente pensa em amizade só entre nós, né, seres humanos, mas é isso, existe a relação entre todos os seres. E aí ela finaliza, né, e aí em nenhum momento a gente vai querer entrar em discussão de religião, tá? Mas a Monja Coen, né, e ela cita Buda, né, e ela fala que Buda sugere que a gente seja capaz de ter esse sentimento, né, a amizade, por todos os seres, por tudo que existe. E aí ela mesmo dá uma risadinha, né, e ela fala, é um pouco difícil, né, sem preferências, não é complicado? Mas esse é um objetivo a se atingir. Né? Então, a amizade deveria ser um objetivo de todo mundo. Querer ser amigo de todos. Né? E talvez se a gente tivesse... E aí entrando o Zico, né? Zico filosofando sobre a filósofa aí. Né? Se a gente tivesse como objetivo a amizade, né? Ao invés de entrar na discussão com a pessoa e confrontar a pessoa, tentar entender a pessoa, né? E tornar amigos, vamos dizer assim, talvez a gente tivesse muito menos problemas no mundo como um todo, né? Ter compaixão ao invés de enfrentamento. E acho que, pra mim, isso, não vou falar que era, mas é uma coisa que eu pretendo colocar como objetivo de vida mesmo, né? Ter o sentimento de amizade para com tudo e com todos, né? Longe de mim falar que eu sou o cara que vai sair abraçando árvore, acabou a gravação, eu vou sair abraçando árvore. Mas é olhar com outros olhos, né? E tentar se aproximar daquilo que é diferente ou daquilo que a princípio não vai me trazer nada de útil, né? Ou de benéfico. Antes de mais nada, eu só queria falar que eu adoro abraçar árvores. Você adora, depois você fez curso de botânica, agora a grama é o limite. Vai deitar na grama. O Greenpeace Barreto aqui, é foda. Isso. Não, eu só ia falar que talvez então a gente chegou naquele ponto da minha listinha aqui que já tá toda perdida, que pra amizade também é necessário ou é interessante que você tenha compaixão, então. Vamos colocar assim. Necessário é uma palavra, eu acho uma palavra muito forte. O interessante é que você tenha compaixão. Eu queria colocar mais uma palavra também, Coloca aí, que a gente falou mais cedo, que é resiliência. Acho que resiliência é algo que depende de ambas as partes para uma amizade ser longa e duradoura e que flua de uma forma eficaz. Sabe que eu adoro essa palavra e eu tenho até uma história com uma pessoa que, entre aspas, por minha causa, porque eu disse uma vez essa palavra pra ela, essa pessoa tatuou essa palavra. E eu me sinto, enfim, muito feliz por isso, mas esses dias, semana passada eu ouvi um cara
assim, descascando ou se acabando com essa palavra, dizendo que é... Não vou,